Fala galera, JV Machado aqui e hoje é dia de mais Kaiju número 8. Pois é, demorou, mas hoje enfim tem mais. Vamos dar sequência na história do mangá considerando esse vídeo aqui já como o segundo vídeo de resumo da obra, já que aquele vídeo de resenha do mangá já conta como uma primeira parte. Então se você não viu o nosso vídeo de review de Kaiju número 8, dá uma olhada aí no card e confere lá antes porque vai valer muito a pena. E esse mangá aqui é bom demais, gente, é diversão garantida. A ideia agora então é tornar esse mangá em mais uma playlist aqui no canal, e para isso acontecer eu conto com a colaboração de vocês aí, tanto fortalecendo esse vídeo aqui com aquele like para fazer ele chegar cada vez mais longe, quanto também com o seu compartilhamento para que mais pessoas conheçam esse mangá. Aproveita também para se inscrever se você curtir para garantir que você não vai perder os próximos vídeos dessa obra. Agora rapidamente, antes de a gente começar, tá na hora daquele jabazinho honesto. Here comes the money. Here we go, money talk. Sim, eu vim mais uma vez fazer um Inception na sua mente para te convencer de que a Amazon é o melhor lugar para você comprar o seu mangazinho e expandir sua coleção. Mas eu tenho certeza que você já sabe disso, então na verdade é melhor fazer um Inception para você lembrar sempre que a gente tem um link para a Amazon aqui embaixo na descrição de todos os vídeos, por onde você pode comprar o seu mangazinho e colaborar sempre com o canal sem custo adicional nenhum para você. Então quando for comprar o seu mangazinho já sabe, né? Lembra da gente com carinho. Aproveita e confere também nossos outros links aí embaixo, porque todos eles fortalecem o canal de formas diferentes, então dá uma olhada aí. Inclusive segue lá nas redes. Agora partiu para aquele nosso resumo maroto. Bom, a nossa resenha anterior, que foi o resumo do primeiro capítulo e o comecinho ali do segundo, terminou com a parte onde o Hibino e o Uchikawa fogem do hospital depois que o Hibino acabou se transformando num Kaiju, né? Depois de ele ter engolido aquela criatura bizarra. Então vamos continuar contando como ficou essa situação aí. Só para relembrar, o Hibino e o Uchikawa tinham sido salvos de um Kaiju pelo esquadrão da Mina, que é uma amiga de infância do Hibino. E a Mina se tornou capitã da Força de Defesa, a galera que extermina os Kaijus, enquanto o Hibino nunca conseguiu sequer passar nos exames para se tornar um membro qualquer, quem dirá então ter alguma patente alta, né? Só que os dois tinham prometido um pro outro que eles seriam membros da Força de Defesa, e o Hibino tinha prometido também pra Mina que ele estaria do lado dela, para que ela não ficasse com medo dos Kaijus. Hoje a Mina se sente um pouco traída, como se o Hibino não tivesse cumprido com sua parte. Ainda que ele só não tenha cumprido porque realmente não conseguiu mesmo, né? Mesmo tentando. Mas ainda assim a Mina sente como se ele tivesse desistido e não tentado o suficiente. Tendo esse clima entre os dois relembrado, vamos seguir com os acontecimentos então do segundo capítulo em diante. Bom, o Hibino tinha causado o maior alvoroço no hospital, já que o cara se transformou num Kaiju em forma humanoide e acabou assustando um velho que passava ali pelo corredor. E o velho, antes de infartar e empacotar de vez, pegou o celular para denunciar a presença de um Kaiju. E quem acaba recebendo o chamado para exterminar um novo Kaiju avistado? A Capitã Mina, que não brinca em serviço. Ela já cata ali o seu tigre branco, que aparentemente é o seu bichinho de estimação, e sai de casa para caçar o tal monstro. Enquanto isso, o Hibino tá lá surtando sem entender como aquilo ali foi acontecer, né? Ele até tenta acalmar o velhote, tenta até esboçar um sorriso para mostrar que ele é um monstrão gente boa e não ia fazer mal nenhum pro velho, né? Só que ele não consegue nem rir sem parecer um psicopata demoníaco, cara. Na verdade, eu acho até que é aí que ele matou o velho de vez, porque o coração do coroa não aguentou não. O velho caiu no chão com susto e começou a espumar que nem o caranguejo. O Hibino até vai tentar ajudar, mas como ele não consegue controlar a própria força ainda, ele acaba quase destruindo o hospital só de se apoiar numa parede. Aí começa a aparecer cada vez mais gente com aquele barulho todo, né? Daí que o Hibino e o Uchikawa decidem ralar de vez do hospital pulando pela janela. Na fuga dos dois, começam a acontecer as coisas mais bizarras possíveis. O Hibino não consegue controlar nem um pouco a sua forma Kaiju ainda. E o cara fica tão sem controle que ele fica se transformando em umas formas todas bugadas. Até o Uchikawa, que sabe que aquele monstro ali é o seu amigo Hibino, fica assustado de tão bizarro que ele fica, né? Mas, cara, é engraçado demais ver essas cenas. Depois de um tempo ele consegue até estabilizar sua forma, mas ele continua meio sem controle sobre o próprio corpo ainda. E pra piorar, do nada bate nele uma baita vontade de mijar. Só que ele nem tem um bingolim em sua forma Kaiju, né? Então ele não sabe nem como é que faz pra mijar. Aí de repente, quando ele tá lá correndo, ele começa a mijar pelas tetas, velho. Cara, que bizarro. Pois é, eu te avisei que era bizarro, não tem mais volta agora. E o mais hilário nesse mangá são as trocas rápidas de clima e as quebras que ele causa, né? Por exemplo, nessa parte, o Hibino fica genuinamente preocupado sobre o que iria acontecer com ele dali pra frente, né? Já que ele não sabia nem se ele poderia retornar à forma humana.
Daí ele pergunta pro seu amigo, né, em busca de algum conforto, se o Ichikawa achava que ainda daria para ele entrar na tropa de defesa. Aí você esperaria que fosse rolar aquele papo de amigo, né, o amigo que não quer matar os sonhos do outro, de falar pro cara, não, cara, se acalma, para ele acreditar, né, que ainda dá pra dar um jeito. Mas o Ichikawa manda logo a real pro cara e só fala, não, tá maluco, mano, você tá louco? Agora você é um monstrão que eles matam. Aí rola uma cena cômica e daí logo em seguida o cara já lembra da mina de novo e a cena já alterna pra mais seriedade outra vez, porque a gente lembra da promessa dos dois. E é legal pra caramba de ver como a arte também acompanha essa mudança constante do clima, né? Bom, daí na fuga dos dois, eles decidem ir pra zona proibida da cidade. Mas calma que não é nada mais 18. É só uma zona fantasma onde não teria ninguém. Daí nesse momento a gente vê que o Ribino pressente algo. É como se fosse um sentido aranha que o alerta de alguma coisa. E na mesma hora ele fala pro Ichikawa que tinha um kaiju vindo do subsolo, cara. Aí eles olham pra trás e tem uma explosão gigante de algo surgindo debaixo da terra. Então parece que o Ribino tem alguma conexão aí com os outros kaijus normais, os não racionais. Talvez ele possa saber até mesmo quando eles estão prestes a surgir. Isso seria bastante útil para a tropa de defesa, né? Já que eles poderiam se antecipar aos kaijus e aí aparecer ainda mais rápido de onde eles fossem necessários. Pena que eles não aceitam monstros bizarros no esquadrão, né? De toda forma, ter outro kaiju surgindo naquela hora era perfeito para eles, já que aquele monstrão chamaria a atenção da tropa de defesa enquanto eles fugiam. Mas por algum motivo o que a gente vê acontecendo é exatamente o oposto. Porque no local onde o kaiju tinha surgido tem uma garotinha que está prestes a ser devorada, enquanto ela tenta ali salvar a sua mãe que ficou soterrada nos destroços. A mãe dela diz para ela ir embora, mas a menininha não quer abandonar sua mãe ali naquela situação. E quando ela está prestes a ser devorada pelo monstrão, o Ribino surge no lugar que seria o mais arriscado para ele aparecer, né? Em total detrimento da sua própria segurança, o Ribino simplesmente aparece para salvar a garotinha, já largando uma bela de uma sovada na cara do monstrengo, né? E o socão é tão efetivo e poderoso que chega a ser realmente impressionante, cara. É tão impressionante que até o Ribino fica assustado por ele ter aquele poder todo, né? Mas mesmo salvando a garotinha, o Ribino ainda é um baita do monstrengo também, né? Então a menina fica assustada. Daí o Ribino, para tentar acalmá-la, tenta mandar aquele mesmo sorriso que ele tentou fazer que infartou o velho. Pois é, parece que ele não aprende, né? A menina só não infartou também porque era jovem ainda. Mas, por mais que o soco tivesse sido efetivo, o monstrão não tinha morrido ainda. E aí ele volta com aquela sua fuça amassada e quer o segundo round. Aí o Ribino diz que agora ele vai ficar sério. Parece até o Saitama, né? Bora ver se o soco sério dele então. Ok, aí me convenceu. O soco foi tão bem dado que voou tripa de caju pra todo lado, cara. Na verdade, começou até a chover o sangue daquele caju, porque o bicho simplesmente explodiu no ar, né? Daí a gente já sabe quem vai ter que limpar isso, né? Os condenados do esquadrão de limpeza. Problema resolvido, hora de sumir antes do esquadrão de defesa aparecer, certo? Bom, pelo jeito não. O Ribino quer ajudar a menininha e levar a mãe dela para um hospital. Só que ele percebe que a menininha tá bastante assustada e com um pouco de medo dele. Nada mais justo, né? Aí ele então diz pra ela que aquele moço gente boa ali, o Ichikawa, ia levá-la para um hospital. Então ele decide ir embora sozinho para não causar mais problemas por aí. Só que antes dele ir embora, a garotinha chama por ele e quando ele se vira, ela o agradece por ter salvado a mãe dela. Ao receber aquele agradecimento por ter salvo a garotinha e sua mãe, ele se lembra de todos os motivos pelo qual ele sonhava em fazer parte da tropa de defesa. Ele se lembra mais uma vez de sua promessa com a mina e imagina como seria estar ao lado dela agora, salvando as pessoas daquelas malditas criaturas. E naquele momento, quando o Ribino havia sido preenchido com todos aqueles sentimentos mais uma vez renovados, ele finalmente recupera sua forma humana. E assim termina o perigo dele se tornar um alvo da tropa de defesa. Aí rola uma transição, passam-se 3 meses desde o ocorrido, e noticiários continuam circulando imagens do tal Kaiju número 8, como foi apelidada a forma Kaiju do Ribino, que acabou se tornando o primeiro caso não resolvido de Kaiju desde a fundação da tropa de defesa. O Ichikawa e o Ribino continuaram suas vidas normalmente, trabalhando no esquadrão de limpeza, até que certo dia chegaram correspondências para eles. E essas correspondências eram as cartas de aprovação da primeira fase do exame de recrutas da tropa de defesa. Quando o Ichikawa vai correr para avisar o Ribino sobre a aprovação, ele encontra o miserável lá almoçando com a cara de monstrengo de volta, cara. Ou seja, parece que agora ele tinha algum controle sobre a forma Kaiju, pero no mucho. De vez em quando ele acaba se transformando parcialmente, e é por isso que ele já até almoça
afastado do resto do pessoal. Mas enfim, quanto à aprovação, o Ribino acabou não ficando muito surpreso, já que ele diz que normalmente ele reprova na segunda parte do exame, e ele diz isso com uma certa dose de orgulho. Mas agora ele sentia que seria diferente, afinal, por conta do limite de idade, aquela ali seria a sua última chance. E ele já tinha desistido uma vez, mas agora sua determinação estava a todo vapor. E toda essa determinação e trabalho duro dão até uma sede danada no Ribino, então hora de uma pausa para uma aguinha, né? Ele não consegue, cara. Mais 10 dias se passam e tá na hora da segunda parte do exame de aprovação. No local do exame tem soldados pra todo lado, então o Ribino fica tenso, porque se ele der vacilo e se transformar sem querer, ele vai levar pipoco de todo lado e vai virar um caju peneira. E sabemos que pra ele dar um vacilo desse aí, baixa o espirro, né? Ou seja, tem tudo pra dar merda. O maluco não consegue abrir uma garrafa d'água sem se transformar. No local do exame, nós conhecemos a Shinomiya, uma menina rica e folgada que já chega causando confusão dizendo que quer estacionar o carro dela na vaga em que o nosso prota estacionou, sendo que o estacionamento estava praticamente vazio, cara. Mas ela diz que queria aquela vaga porque era do número da sorte dela. É claro que o nosso prota não ia ceder aos caprichos de uma garota mimada, então ele se recusa a tirar o carro dele da vaga. Daí ela diz, não vai tirar não? Então beleza, deixa que eu resolvo. Ela simplesmente retira sua roupa, mas a gente vê que ela tá usando um traje por baixo. O mesmo traje que a gente vê a galera da tropa de defesa utilizando. Daí ela simplesmente ergue a vanzinha do Ribino com uma mão, cara, e arremessa pro lado como se fosse um Hot Wheels de camelô. Nessa hora eu não entendi foi nada. Por um segundo eu achei que fossem apresentar superpoderes no mangá, cara, mas eu já sabia que provavelmente a resposta estaria no traje, e realmente tá. Logo mais vai rolar a explicação. A menina então se apresenta, diz que ela era uma candidata pro exame da tropa de defesa e ainda diz que o hobby dela era matar cajus. E a menina é bolada mesmo, cara. Ela realmente já tem experiência, porque além do que ela já tinha demonstrado, ela chega perto do Ribino e diz que ele fedia a caju. Então parece que ela já tinha percebido algo estranho nele. Mas beleza, até aí era fácil desenrolar. O Ichikawa até pensou rápido e falou que era porque eles trabalhavam com limpeza de caju. Aí mandou bem, Ichikawa. Daí o Ribino também quis mostrar o que ele podia fazer, né? Ele foi lá e desvirou a vanzinha que a Shinomiya tinha deixado lá tombada no chão. E na hora ela até se impressionou mesmo e achou até que ele também tivesse um traje especial daqueles. E aí sim ficou claro que realmente aquela força lá vinha do traje. Mas o Ribino não falou nem que sim nem que não, mas ela acabou achando o Ribino um rival um pouco mais interessante agora. Até porque ele fez pose de fortão lá e falou pra ela não se esquecer do nome dele. Bom, o exame então começa e a gente rapidamente vê os motivos pro Ribino nunca ter sido aprovado. O exame é dividido em duas etapas. A primeira etapa testa a resistência física dos participantes, enquanto a segunda testa as habilidades. Na primeira, a gente já vê o Ribino ficando lá pra trás na corrida de resistência, morgando muito rápido. Afinal, nosso prota não é nenhum garotão mais, né? Ele já tem seus 30 e tantos e estava ali competindo com jovens no auge de suas formas. Ele acaba terminando na posição 219 entre os 225 participantes da primeira etapa, enquanto a Shinomiya tinha ficado em quinto, então ela já vinha ali para tirar um mondinho com a cara do prota, né? O Ribino nessa hora quase morre de vergonha, porque ele se lembra que ele tinha feito uma pose de bonzão para ela, falando para ela não se esquecer do nome dele, e agora ele só queria que ela tivesse esquecido disso. Mas apesar de estar se ferrando nas provas, o Ribino continuou sem usar suas habilidades de caju, até porque ele correria risco de se transformar parcialmente sem querer, e aí, né, seria pipoco de todos os lados. Enquanto isso, a Capitã Mina dá uma olhada na lista dos participantes do exame e vê a foto do Ribino. Nesse momento aí dá pra perceber que ela esboça uma reaçãozinha diferente, ainda que bem sutil, mas ainda diferente daquela expressão fria que ela sempre mantém. Então preparem o chip aí, meus amigos, porque ainda há esperanças para esse guerreiro, já que a Mina percebe que ele ainda não desistiu e está se mantendo forte na convicção dele, mesmo sendo merda, né? Bom, nesse momento a gente tem um intervalo nos exames, enquanto o Ichikawa passa o panorama geral para o Ribino sobre quem são os melhores candidatos presentes. E aí a gente já vai se familiarizando com os rostos de personagens que certamente serão aprovados e farão parte dos próximos capítulos do mangá. E no topo de todos os candidatos ali, quem estava se saindo melhor era justamente a Shinomiya, a moça desumilde que a gente já tinha conhecido. Inclusive o Ichikawa descobriu que ela já tinha se formado em primeiro lugar na faculdade de eliminação da Califórnia.
Aparentemente existe até graduação e eliminação de caju, e a maioria dos candidatos daquele ano eram os melhores alunos de algumas das melhores faculdades do Japão, o que faria aquele exame ali se tornar o mais concorrido de todos os tempos. E aí quando o Ribino descobre que a Shinomiya não era só papo, cara, ele até vai até ela e manda maior gritão, cara. Caraca, eu não sabia que você era fodona assim. Pois é, gente, o Ribino não tem filtro nenhum, mas pelo menos ele é humildão, né? E fez até a Shinomiya ficar meio sem jeito com aquele elogio. Bom, apesar de humildão, o Ribino já estava meio para baixo, prevendo que ele não teria chance alguma de ser aprovado. Mas o Ichikawa diz que ele ainda teria alguma chance, já que nos últimos 2 anos, limpeza de caju fez parte da segunda parte do exame, e que foi por isso que ele foi fazer o estágio no esquadrão de limpeza. O moleque não é bobo não. Então agora era contar com a sorte para que a prova se repetisse. Essa segunda parte do exame aconteceria no segundo campo de treino da tropa de defesa, uma área isolada enorme. Nessa etapa nós conhecemos o vice-capitão do esquadrão da Capitã Mina, o Hoshina. Ele começa a falar sobre a próxima prova e ele diz que vai ter uns kaijus na área da prova que os participantes terão que... Aí o Ribino doido pra ouvir ele dizendo que vão ter que dissecar ou limpar os corpos. Aí o cara manda eliminá-los. É isso, fera, boa sorte aí. Claro que a Shinomiya ficou feliz da vida, já que ela já faz isso por hobby, né? Enquanto o Ichikawa e o Ribino se sentiram tapeados. Mas ninguém prometeu que a prova seria a mesma todo ano, né, meus queridos? Então agora é correr atrás do prejuízo. Pelo menos todos os participantes receberam aqueles trajes especiais. E aqui a gente vê a primeira explicação sobre eles. Esses são trajes que foram criados utilizando as fibras musculares de kaijus. Eles se moldam ao corpo do usuário e amplificam a sua força física. Só que o traje é meio que algo vivo e existe uma sincronia entre o usuário e o traje que precisa ser aprimorada para que o usuário possa extrair o máximo das capacidades do traje. O Ichikawa consegue uma taxa então de apenas 8% de poder de combate liberado do traje, que parece ser algo ínfimo, mas o Hoshina explica logo em seguida que mesmo um general treinado consegue normalmente uns 20%, o que eu achei meio que conversinha da parte dele para animar os outros, mas beleza, né? Daí do lado ali a gente já vê a Shinomiya mostrando sua taxa de poder liberado de ridículos 46%, o que já faz o Hoshina perceber o talento dela. Ele até pensa ali na hora que ela já estava no nível de um líder de pelotão. Mas a menina já tinha seu próprio traje também, né? Então era de se esperar que a taxa dela fosse ser bem maior que os outros mesmo. Os outros melhores participantes do exame até então conseguiram taxas de 18%, 15%, 14%. E é dito que normalmente é raro ver participantes de exame chegando a 10%, mas só naquele ano já tinham 4 participantes acima disso. Então certamente seria o ano mais concorrido de todos, pro azar do nosso prota. Por outro lado, no meio de todo esse talento sendo demonstrado, nós temos o Ribino, uma completa negação, uma aberração da natureza, que conseguiu uma taxa ridícula, mas inédita, de 0%. Sério, gente, aquele traje naquele miserável ali não passaria de um belo cosplay. Nem o aplicador do exame consegue aguentar e ele porca na risada na cara do Ribino. A Shinomiya até acha que o Ribino estava ali fazendo algo para esconder o jogo, porque ela tinha visto ele levantar o carro lá no estacionamento. Então ele certamente tinha uma taxa maior que aquela ali escondida, né? Isso na cabeça dela, porque ela não tem nem como imaginar que o cara tem o poder de kaiju, né? Mal sabe ela que na verdade o cara é aquela negação ali mesmo, né? E enquanto isso, ele tá ali desesperado para descobrir como que faz pro traje sincronizar melhor antes do final da segunda prova, né? Bom, com todo mundo armado e pronto para a guerra, era a hora da segunda etapa do exame de aprovação. Finalmente veríamos mais ação e descobriríamos se o Ribino seria um fracasso ou se ele nos surpreenderia de alguma forma milagrosa, né? Mas infelizmente a segunda etapa vai ter que ficar para um próximo vídeo, senão esse vídeo aqui também vai virar um documentário de tão grande, né? Mas não se preocupem, a ideia é ter mais resumos de Kaiju aqui toda semana. E para garantir isso, eu peço a sua contribuição aí no like e no compartilhamento desse vídeo. Espalhe a palavra aí para que essa maravilha de mangá se torne cada vez mais conhecida. Mas não vai embora ainda não. Clica aqui do lado para outra de nossas playlists que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E tem um monte de coisa por aqui já. Você já leu Leviathan? Tem que ler porque vale muito a pena. The Beginning After the End? Tem aqui também, é só clicar e ser feliz. Tem Tower of God, Solo Leveling, God of High School, enfim, confiram em nossas playlists e pode ter certeza que elas vão ficar cada vez melhores. E vai ter cada vez mais. Foi isso por hoje então, galera. Meu muito obrigado por você ter comparecido para mais um vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.